Caixinha da Nubank ou porquinho do Inter? Qual é melhor? As caixinhas, porquinhos, cofrinhos, como você preferir chamar, nada mais é do que uma forma que os bancos encontrou para te ajudar na hora de guardar o dinheiro, né? Ali como se fosse mesmo a sua reserva de emergência, porque eles estão ali de uma forma como uma reserva de emergência, porque você vai ter ali liquidez diária, você vai ter ali 100% no mínimo do CDI. Então, assim, é uma forma de guardar dinheiro quando você pensa, eu vou colocar na poupança. Não, eu vou lá e coloco numa caixinha, no porquinho, no cofrinho, porque eu vou ter ali muito mais rentabilidade e uma facilidade muito parecida com a poupança. E aí, o objetivo dessas caixinhas é justamente facilitar o planejamento financeiro, né? Quando você pensa ali em começar a montar a sua reserva de emergência. Porque a gente sabe que tem várias opções, tem o CDBs de liquidez diária, tem o investimento do tesouro, mas a caixinha da Nubank, ele nada mais é do que de fato um CDB de liquidez diária, só que de uma forma mais facilitada para você conseguir fazer o seu investimento e começar ali a ter uma organização financeira, começar ali a fazer a sua reserva de emergência. Primeiro, quando se trata da caixinha da Nubank, você poderia perguntar como que ela funciona. É muito simples. Quando você abre a sua interface da Nubank, você tem 3 opções. A do meio é a que trata sobre investimentos. Quando você abre a opção de investimentos, você vai ter ali logo de cara caixinha da Nubank. E aí você tem as opções. Se você já criou, você vai ter ali as caixinhas criadas. Se você não tem, você vai criar uma caixinha. E ali você vai investir o dinheiro que você quer. Você pode investir a partir de R$1. O rendimento da caixinha da Nubank é atrelado ao CDI, né? Então, o ideal é que ela renda no mínimo 100% do CDI. Se em algum momento você chegar lá para investir e você souber que está rendendo menos de 100% do CDI, talvez ela não valha a pena. Mas isso é muito difícil de acontecer. Com relação à sua liquidez, ela também é uma liquidez diária, né? Porque, como eu falei, ela é feita para reserva de emergência. Então, nós temos ali D+1, né? A partir de um dia, você já consegue resgatar o seu dinheiro. E o mais legal é que você consegue personalizar. Por exemplo, se você quer colocar ali um investimento para sua reserva de emergência, você coloca ali o nome reserva de emergência. Você pode colocar uma imagem que remeta à sua reserva de emergência. Mas se por acaso você esteja ali usando, né, é um investimento formado ali para reserva de emergência, mas você pode usar para qualquer objetivo. Se você quer fazer uma viagem, você pode colocar uma viagem, colocar uma imagem que remeta a uma viagem. Se você quer estudar, então você pode colocar ali relacionado ao estudo. Então, assim, você consegue personalizar e saber exatamente para que você está fazendo aquele investimento, seja para sua reserva de emergência ou para qualquer outro objetivo. O ponto positivo que ela tem é a questão, né, de se render pelo menos 100% do CDI, que é muito importante, mas a questão dela também é ser muito fácil, né? Você consegue investir nela ali muito facilmente, sem ter muita noção sobre investimento. Você consegue abrir a interface da Nubank e já fazer o seu investimento, então é muito fácil. Mas nós temos o ponto negativo que ela pode render menos que outro tipo de investimento. Por exemplo, se você for pensar, você consegue um banco digital que rende mais de 100% do CDI facilmente, né? Então, assim, eles têm ali basicamente o mesmo objetivo e tá rendendo menos, né? Então, isso pode ser um ponto negativo, mas como eu falei, para investir no CDB talvez de outro banco, você vai precisar ter um pouco mais de conhecimento, né? Porque você vai precisar pesquisar, porque aí quando você abre o CDB ali aparecem inúmeros CDBs, né? E você tem que saber qual de fato é voltado para reserva de emergência, qual de fato é voltado para algo que você está querendo. E lá não, lá já é direto, né? Então você já sabe exatamente aonde você está indo, aonde você está pisando. Então, é um ponto negativo por causa do rendimento, mas a segurança que ele vai te dar é um ponto positivo. O porquinho do Inter é muito parecido com a caixinha da Nubank. Nós vamos ter aqui a diferença porque lá você vai ter 2 opções de investimento. Você tem um que é 100% CDI, que é basicamente a mesma coisa da caixinha da Nubank, e nós temos um outro, que ele vai ser ali disponível, né? Ele não é D+1, ele é D+360 dias, ou seja, ele é um ano. Por que você poderia dizer mais um ano tem 365 dias? É porque o ano comercial ele tem 360 dias, então a gente diz que é basicamente um ano que ele está ali rendendo, né? Que você pode tirar a partir de um ano. Depois desse tempo, qualquer dia que você queira tirar, ele vai estar disponível para você, mas tem que esperar pelo menos um ano. O valor mínimo que você consegue investir é de R$1, então também equipara, porque os dois você consegue investir a partir de R$1, só que esse outro investimento de porquinho que nós temos, ele rende ali até 116,25% do CDI, né? Então nós temos aí 16,25% a mais de rendimento do que o porquinho original e do que a própria caixinha da Nubank.
Nubank, né? Então nós temos aí uma vantagem. Você pode escolher esse. Ele tem rendimento ali atrelado, né, voltado ao LCI, letra do crédito imobiliário. O rendimento dele vai variar, né, porque pode ser dependendo da opção que você escolher, como eu já acabei de falar, nós temos a opção aí que é 100% do CDI e tem essa outra opção que é 116% do CDI. Então o rendimento aí depende de como você vai querer fazer o seu investimento. Com relação à liquidez, também nós temos o D+1, que é literalmente parecido com a Caixa da Nubank, e nós temos a segunda opção, que é a liquidez, ele vai ser D mais 360 dias, né? Você tem que esperar um ano aí para conseguir resgatar. Aí nós temos aí a personalização das metas, porque dependendo da sua meta, você vai escolher um ou você vai escolher o outro, né? Essas duas opções. Talvez a reserva de emergência seja esse mais tradicional, que é 100% CDI. Aí você, às vezes, tem um objetivo de curto prazo, você pode estar escolhendo esse outro, né? Por causa que ele está mais atrelado ao LCI, né? O LCI não é exatamente um investimento para reserva de emergência, mas é para investimentos de curto prazo, né? Pode ser utilizado. Então, você tem que pensar sobre isso. O ponto positivo que a gente tem com relação ao Inter, né? O porquinho do Inter, é porque a gente tem ali investimentos com rendimentos que podem ser maiores, né? Porque tem um que vai render 100%, mas tem outro que vai render 116%. Então, ele tem um rendimento maior, tem essa possibilidade. Coisa que a Caixa do Nubank não vai dar pra gente. O ponto negativo que ele tem é porque ele pode ser um pouco mais complexo. De fato, a interface do Inter eu achei mais complexa do que do Nubank, né? Mas é uma questão pessoal. Às vezes a pessoa vai gostar tanto do Inter que ela vai preferir, mesmo sendo iniciante, né? Mas se você é iniciante, você vale a pena observar as duas. E aquilo que for mais fácil para você, você vai. Sabe por quê? Porque isso vai te ajudar a ter um gás para investir. Porque você está no começo. Se qualquer coisa que atrapalhe você no começo dos investimentos, pode ser crucial entre você deixar de investir e continuar investindo. Então, observe esse ponto. É mais fácil aqui? Então, vou começar aqui. Não precisa ficar ali para sempre. Você começou ali a investir, você vai melhorando e pode mudar depois. Mas também tudo é uma questão de gosto. Agora, se a gente fizer uma comparação direta, como eu falei, nós temos aí 3 opções. 2 do Inter e uma do Nubank. A Nubank, ela tem rendimento 100% do CDI. Já no Inter, você vai ter 2 opções. Uma 100% do CDI e uma que é um pouco mais complexa, que é 116% do CDI. E aí vale a pena você ver o que vale, porque às vezes não é só a rentabilidade que tem que contar. Às vezes o outro você tem D+1, enquanto esse você vai demorar um ano. E se você precisar desse dinheiro em um ano, né? Então, tipo, esse não é literalmente voltado para reserva de emergência. Se você estiver pensando em usar ele para reserva de emergência, ele vai render muito mais, sim. Mas e se você precisar desse dinheiro no caminho? O que você vai fazer até lá, sabe? Então, tudo isso tem que ser observado. Nem só rendimento só vive o investidor, né? Tem que se observar todo um parâmetro ali, né? Todo um ambiente, tudo tem que ser observado antes de decidir. E aí, quanto à liquidez, a gente sabe que tanto o porquinho tradicional do Inter como a Caixa do Nubank você consegue liquidez diária, só que essa outra opção você vai demorar ali um pouquinho mais, você vai ter que esperar, né, 360 dias. Com relação à segurança, eu acredito que seja basicamente a mesma coisa, né, com relação à segurança, assim. Muito se fala sobre a Nubank, a Nubank congelou meu dinheiro, a Nubank vai sair do Brasil. Se escuta muito sobre isso. Eu particularmente não acredito, porque a Nubank tem crescido cada dia mais, então eu não acredito que ela do nada vai sair do Brasil, do nada vai congelar o dinheiro de todo mundo e você não vai nunca mais conseguir tirar o dinheiro dali, tá? Ninguém é supremo poderoso que ninguém pode lidar com ele. Não, se a Nubank fizer isso, alguém vai interferir ali para que isso não aconteça, mesmo que ela queira sair do Brasil, mas ela não pode chegar e congelar o dinheiro das pessoas, porque realmente só simplesmente quis congelar, né? Então eu acredito que isso não é verdade. Mas, pelos boatos que se escuta por aí, eu acredito que talvez a segurança seja maior do Inter. Mas, pessoalmente mesmo, sem falar como uma profissional da área de investimentos, eu não acredito nisso. Eu acredito que a segurança ali está muito parametrada entre os dois. Quanto à usabilidade, ou seja, mais fácil de utilizar, eu com certeza indicaria a Nubank. Se você está começando, comece pela Nubank com relação à interface. Ele é muito mais fácil. Você olha ali, quando você abre a tela, você já vê onde você tem que ir, né? Sabendo que é no cifrão você já vai abrir e ver a caixinha do Nubank ali. Tipo, é muito fácil. Você não tem que ficar pesquisando, procurando. Não tô dizendo que a Inter seja difícil de mexer, né? De você lidar com a Inter. Mas eu pessoalmente agora, falando novamente, não só como profissional, eu digo que a usabilidade, a facilidade, a interface do Nubank é melhor do que do Inter, mas é uma questão pessoal, é a minha opinião. E aí você poderia perguntar pra mim, então tá, quem que é melhor? Se você tá querendo ali mais praticidade, como eu disse, porque é muito mais fácil, muito mais fácil de mexer,
A Nubank com certeza. Agora, se você quer mais rentabilidade, aí você procura o Inter, né? Porque, como eu já falei, o Inter tem ali duas opções. Tem uma que é muito parametrada com o Nubank, mas temos também outra opção que rende ali 6% a mais, né, de rendimento. Se você pensa sobre isso, né, é muito dinheiro. Então, temos essa opção. Então, o que você escolhe? Você escolhe o quê? A praticidade ou você escolhe a rentabilidade? Né? Tudo depende, porque nem todo mundo vai estar atrás da rentabilidade. Porque se você tem rentabilidade, mas você não vai dormir à noite pensando sobre isso, não está valendo a pena. Então, a rentabilidade, ela tem que vir ali junto com a segurança, com a confiança, com a interface mais fácil de mexer, principalmente se você está começando. Então, tudo isso tem que ser observado. Então, no vídeo de hoje era isso. Eu queria te apresentar essas duas opções que eu acho que são incríveis quando você fala sobre guardar dinheiro, principalmente se você está começando e principalmente se você quer montar a sua reserva de emergência. Então é isso. Obrigada por assistir meu vídeo até aqui. Não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo. E eu vou te esperar no meu próximo vídeo. Tchau!